ab Vers 28. Esse texto aqui, né, ele é considerado, biblicamente falando, ele é o texto áureo da Bíblia. Dieser Text ist der goldene Text der Bibel. As pessoas dizem que o texto áureo da Bíblia é João 3,16, né? Man sagt, Johannes 3,16 sollte der goldene Text sein. Mas na verdade, João 3,16 é o texto áureo da nova aliança, do Novo Testamento. Aber zwar Johannes 3,16 ist der goldene Text des Neuen Testaments. Esse daqui é o texto áureo de toda a Bíblia, porque fala de Deus como sendo um. Né? Dieser Text hier ist der goldene Text der Bibel, weil dieser Text spricht von Gott als ein Gott. Einen Gott. Então vamos ler aqui, diz assim. So spricht's. Os irmãos alemães, né, podem ler ali no telão ou nas suas próprias Bíblias, Man né? kann dann selber lesen, hier in seiner Bibel. Diz assim. Markus 12, 28. Diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que ele lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E os irmãos podem se assentar. Ihr könnt Platz nehmen. Jesus aqui, ele está citando, né, no versículo 20, no versículo 29 e 30, ele cita Deuteronômio 6, de 4 a 7, né? O Deuteronômio capítulo 4. 6. Mose wird hier zitiert in dem Vers 29 und Vers 30. E o versículo 31, ele cita Levítico 19 e versículo 18. Und in dem Vers 31 wird der 3. Mose erwähnt. E é importante nós falarmos esse texto, porque ele é um texto muito ignorado, né, e muito mal compreendido, muitas vezes, por nós cristãos gentios, né, cristãos das nações. Es ist wichtig, über diesen Text zu predigen, weil das oft missverstanden oder schlecht verstanden wird von uns Heiden. Ne? Die Juden verstehen das gut. E nós sabemos que o fundamento, né, da doutrina cristã, né, porque a gente evoluiu, né, podemos dizer assim, do chamado judaísmo rabínico, né, quando Cristo Jesus ele nasceu dentro do judaísmo rabínico. Wir wissen, dass das Fundament der christlichen Lehre ist in dem Judaismus geboren, E a igreja ela evoluiu, né, através dos apóstolos. Pode ver que eles se reuniam no início em sinagogas. Wir sehen, die Gemeinde Christi ist durch die Lehre der Apostel gewachsen und hat sich dadurch entwickelt. Die haben sich am Anfang in den Synagogen versammelt. De forma que o pilar, né, das chamadas religiões judaico-cristãs, tanto no judaísmo como também dentro do cristianismo, o pilar da nossa doutrina nós servir a um Deus que é único, que é um. Ele não são vários deuses. Also die Säule unserer Lehre, sowie auch die jüdische Lehre, ist, dass Gott eine Einzelperson ist. Nicht verschiedene oder viele Götter, sondern ein Gott. E entendermos que Ele, Deus, exige de nós exclusividade. Und verstehen, dass Gott von uns Exklusivität verlangt.
Nós devemos olhar para Ele como sendo o Senhor da nossa vida. Wir sollen zu ihm beten, als er als Herr unser Leben. De forma que, entendendo este padrão, a gente vai não fazer as nossas vontades, mas fazer a vontade de Deus. So, wenn wir dieses Prinzip verstehen, werden wir nicht unsere Wille tun, sondern seinen Willen tun. Em relação a, podemos dizer assim, a unidade, nós vemos o próprio Jesus falar sobre ela. Über die Einigkeit hören wir Jesus selbst, wie davon spricht. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, wenn der Herr Jesus sagt, der Vater und ich sind eins, ele fala ali de uma unidade perfeita com o Pai. Spricht von einer vollkommenen Einigkeit mit dem Vater. Ele fala que ele era eterno quando ele diz que antes que Abraão existisse, eu existo. Sagt, dass der Vater ewig ist, weil und selber ewig wäre, weil bevor Abraham war, existierte schon. Os irmãos veem que ele não fala antes que Abraão existisse, eu existia. Ele não diz isso. Ele diz eu existo. Sagte nicht, bevor Abraham existierte ich auch schon. Sagte vielmehr, ich existiere. E nós vemos o próprio Espírito Santo de Deus com o papel também de Deus, né? De onisciência, de eternidade, de onipresença. Und wir sehen dann den Heiligen Geist auch mit denselben Eigenschaften der Gott, der Vater. Mas é muito pouco discutido no nosso meio, e muitas vezes nós não temos uma compreensão que essas três pessoas da divindade, und viel wird diskutiert in unserer Mitte, aber wir haben nicht das Verständnis, dass die Dreieinigkeit, cada uma delas tem papel na criação. Jede von denen, den drei, spielt eine Rolle in der Schöpfung. Nenhuma delas entra em conflito com a outra. Keine von denen kommt in Konflikt mit der anderen. Existe uma plena concordância entre os três. Es gibt eine vollkommene Einverständnis zwischen alle drei. Mas também existe uma hierarquia. Aber es gibt aber auch eine Hierarchie. Ainda que tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de entender, por exemplo, porque as pessoas entendem hierarquia no sentido de inferioridade, né? Weil die meisten Menschen verstehen Hierarchie mit dem Blickwinkel der unterstellt sein. E não é isso. Por exemplo, no papel hierárquico sobre a questão, nós temos Deus o Pai. Weil ich erkläre, in der Rolle der Hierarchie haben wir Gott, der Vater. Nós temos Deus o Filho. Der Sohn. Nós temos o homem e nós temos a mulher e nós temos os filhos. Und wir haben verglichen, wir haben dann in der Menschheit der Mann und die Frau und dann die Kinder. Agora veja só, irmãos, isso não tem a ver, não está falando de inferioridade. Por exemplo, a mulher é inferior ao homem, o homem é superior à mulher. Não é disso que está falando. Das Thema hier ist es nicht, wer erhaben ist, wer steht über den anderen. Das ist nicht der Punkt, der Schwerpunkt hier. E nem tampouco Deus o Pai e Deus o Filho está falando também que Jesus é inferior a Deus no sentido de inferioridade. Und so auch Gott Vater und Gott der Sohn, da wird nicht diskutiert oder angegangen, wer erhaben ist bezüglich dem anderen. Mas está falando a nível de papéis diferentes de cada deles. Aber vielmehr über die verschiedenen Rollen, die alle spielen. Nós, por exemplo, vemos o próprio Jesus, irmãos podem abrir suas Bíblias ali em Apocalipse. In Offenbarung, ihr könnt aufschlagen. Apocalipse 3. Offenbarung 3. Em versículo 12. Und Vers 12. Diz assim, para a gente não perder tempo, diz assim: ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo
nome. Aqui era Jesus na sua forma glorificada. Hier war Jesus verherrlicht. Então os irmãos vejam que o próprio Jesus chamando Deus o Pai de o meu Deus. O respeito que ele tinha pelo Pai. Jesus nennt der Vater mein Gott. Das ist der Respekt, der Jesus zu dem Vater E lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, Und in 1. Korinther Kapitel 15, para os irmãos entenderem sobre esse ponto de vista que eu estou falando com os irmãos, damit ihr es besser versteht, was ich meine. capítulo 15 de 1 Coríntios, 1. Korinther 15. deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Aqui diz assim, o versículo, a partir do versículo 27, Ab Vers 27. diz assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, que é o Pai. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então a gente vê aqui uma linguagem hierárquica. O Filho falando sobre o Pai de uma forma em que o Filho se, podemos dizer assim, não no sentido de inferioridade, mas no sentido de obediência. Ele entrega o reino ao Pai. Hier lesen wir, wie Jesus eine Sprache anwendet, die mehr über die Hierarchie spricht. Jesus übergibt das Reich dem Vater. Por exemplo, nós ali na empresa onde a gente trabalha, o fundador da empresa, ele passou a presidência da empresa para o filho. Da, wo wir arbeiten, der Besitzer hat der Vorsitz dem Sohn übertragen. Então, quem manda lá agora, né, no caso na empresa, é o filho. Also wer jetzt da das Wort hat, ist der Sohn. A Bíblia diz que a Jesus foi dado um nome que é sobre todo o nome. Die Bibel sagt, Jesus wurde einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. De forma que diz que todo joelho um dia irá se dobrar e toda língua confessar, né, o nome dele. So dass eines Tages jedes Knie wird sich beugen und jeder Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Mas também diz que ele estará entregando o reino, no final de tudo, o reino ao Pai. Aber da wird auch erzählt, dass Jesus am Ende alles das Reich dem Vater übergeben wird. E é engraçado porque ali na empresa onde a gente trabalha, a gente sabe que nós temos o filho como presidente da firma, que é o dono da firma hoje, né? Wir wissen da in der Firma, wo wir arbeiten, dass der Sohn der Präsident ist, auch Besitzer. Mas o mesmo filho com grande respeito pelo pai. Aber der Sohn auch mit großer Ehe und Darbietung an dem Vater. E eu já presenciei, né, eu estando ali presente, discutindo o trabalho, até trabalho que era para mim executar. Dá para repetir? Eles discutindo entre eles, né, pai e filho, sobre trabalhos até que era para mim executar. Ich habe es mitbekommen, der Vater und Sohn haben sich untereinander gesprochen über Tätigkeiten, die ich hätte ausführen sollen. E o grande respeito do filho, em muitas vezes até abrir mão, às vezes de algum ponto de vista, em respeito ao pai. Und der große Respekt des Sohnes gegenüber dem Vater, hat sogar seine Meinung aufgegeben, dem Vater zuliebe. Então, o que é isso? É um respeito, ainda que ele é o dono hoje, né? Realmente falando, ele é o dono, mas ele tem um respeito muito grande, porque ele entende que o pai dele é autoridade sobre ele. Auch wenn der Sohn heute der Besitzer ist und das Wort hat, der Sohn hat einen enormen Respekt für seinen Vater und versteht, dass er eigentlich die Autorität dahinter ist. E nós vemos esse grande respeito de Jesus em relação ao Deus Pai, ao Todo-Poderoso. Und wir sehen den Art Respekt Jesu gegenüber dem Vater, der Allmächtige.
Quando o próprio Jesus aqui em Apocalipse diz, né, na coluna do templo do meu Deus, ele chama o Pai de o meu Deus. Wann Jesus hier in Offenbarung sagt, die Säule in dem Tempel meines Gottes, also er nennt den Vater sein Gott. Mas não são três deuses, né? Nós sabemos que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas porém não são três deuses. Wir wissen, es handelt sich nicht um drei Götter, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. A essência ela é uma só, mas as personalidades são diversas. Der Essenz, kann man auch so sagen, ist nur eine, aber es sind drei verschiedene Persönlichkeiten. É igual, por exemplo, eu e o Lucas, nós podemos dizer que temos o mesmo DNA. Ele se origina de mim e da sua mãe, mas ele tem uma outra personalidade, é um outro indivíduo. Der Lukas und ich, wir haben den gleichen DNA, wir sind, kann man so vergleichen, gleiche Essenz, aber er hat eine andere Persönlichkeit. E mesmo quando ele casar, depois de casado, apesar dele passar a ter um novo núcleo familiar, eu, não na casa dele, no lar dele, mas ele ainda me olhará e me verá eu como autoridade dele. Esperamos que sim, né? Após ele se casar, então ele fundará um novo núcleo familiar. Wenn Lukas heiratet, wird mich immerhin als Autorität ansehen. Terá mulher, filhos. Wird mas Frau und Kinder haben. Na casa dele eu não vou chegar lá e não, aqui tem que ser não, lá é ele que manda. In seinem Haus werde ich nicht einfach so reinspazieren und sagen, also ich will das so und das so. Nein, hat dort das Wort. Mas de uma maneira geral falando, eu continuarei sendo o pai deles. Aber ich werde weiterhin sein Vater sein. Então por exemplo, a igreja ela é o que do filho? Ela é a noiva do Cordeiro. E passará a ser o que? Esposa do Cordeiro. Und die Gemeinde ist die Braut des Lammes und sie wird eines Tages die Frau des Lammes werden. E após este casamento, quando todas as coisas passarem, os novos céus e nova terra já passarem a existir, né? Ele vai entregar novamente ao Pai. O Senhor me deu, eu agora te devolvo. Und nachdem alles schon geschehen ist, sogar neuer Himmel und neue Erde erschaffen, wird Jesus dann das Reich dem Vater. Então a gente vê aqui o papel de cada um deles, não entrando em conflito nenhum, e devemos tirar com isto, irmãos, um exemplo para a nossa vida diária. Wir sehen, dass die drei Personen, Gott, der Vater, Sohn und der Heilige Geist, die sind nicht in Konflikt miteinander. Und wir sollen daraus lernen. Porque existe conflito na sociedade hoje, por causa do chamado feminismo, né? O empoderamento feminino, né? Wir sehen in der Gesellschaft heute die Bewegung der Feminismus. E em achar que a mulher, ela antes era inferior e agora ela não é mais inferior, ela está em pé de igualdade com o homem, só que um discurso totalmente fora daquilo que a palavra de Deus ela ensina. Como é que traduz mesmo inferior para o alemão? Como? Não é? Inferior minderwertig. Okay, agora peguei. Weil in der Gesellschaft hat man immer gedacht, also die Frau wäre dem Mann gegenüber minderwertiger. Os irmãos vejam só, ao homem Deus deu o poder de cabeça sobre a família, não é isso que está na Bíblia? Es steht so in der Bibel, dass Gott dem Mann die Autorität in der Familie gegeben hat. E a mulher, nós sabemos que ela tem um papel muito importante no lar, tanto que os filhos sofrem muito mais influência da educação da mãe do que do pai. Und die Frau hat einen großen Einfluss in der Familie, weil ja, die Kinder werden mehr von der Mutter beeinflusst von dem Vater. E falando das duas personalidades, nós sabemos que, de um modo geral falando, o homem ele é muito mais racional do que a mulher. So, generell gesprochen, angeblich ist der Mann mehr rationell als die Frau. A mulher ela tem as emoções à flor da pele, não é verdade?
Die Frau hat mehr Emotionen. É o lado, podemos dizer assim, hormonal da mulher. A mulher é assim, foi feita com essas características. Das ist auch hormonbedingt. Die Frau ist von Natur aus so. O homem não pode ter esse tipo de variação emocional. Der Mann darf eigentlich nicht seine Emotionen dürfen nicht so hormonell bedingt sein. Agora, irmãos, imaginem, né? Não estou falando, irmãos, veja só, não estou falando que a mulher não deve, por exemplo, na sociedade, a mulher ocupa um lugar de destaque, né? Em grandes empresas, né? Also die Frau übernimmt auch wichtige Aufgaben in der Gesellschaft, sogar in der Leitung von Firmen und so. Das wissen wir. Agora, veja só, imagine uma mulher numa reunião. Stellt euch mal vor, eine Frau ist in einer Geschäftsversammlung. Numa situação de, podemos dizer assim, pré-menstrual, né? In einer Situation, wo die Frau an diesen empfindlichen Tagen des Monats ist. Numa reunião de grande pressão, com grandes discussões, às vezes. In solchen Versammlungen, Gespräche, Besprechungen gibt es Druck, es gibt verschiedene Situationen. Às vezes tendo que falar cordialmente, mas por dentro está querendo, não é verdade? Man muss ja politisch korrekt sein, man muss ja poliert, höflich sprechen, aber von innen kocht man. Por quê? Porque a característica dela é assim. Weil das ist eine Eigenschaft der Frau. O homem já não. O homem ele já não sofre desse problema. Por isso o homem consegue ser sempre, de modo geral falando, linear, sempre racional. Der Mann leidet nicht darunter. Darum ist für ihn einfacher, etwas regulär in seinen Emotionen zu sein. De forma que todo lar, que os papéis eles são invertidos, a mulher se torna a cabeça, né, e não o homem, a mulher ela não vai ser plenamente feliz. So in den Familien, wo die Rollen invertiert sind, umgekehrt sind, die Frau ist mehr die Führungspersönlichkeit in der Familie, solch eine Frau wird nicht glücklich werden. Porque ela está no papel errado, não foi esse o papel que foi dado para ela, foi ao homem. Sie spielt gerade die falsche Rolle, diese Rolle wurde ihr nicht gegeben, das soll der Mann spielen. Agora, é claro que a gente sabe que há homens que não ligam, que é muito, né, aqueles homens que são mais tranquilos, não querem saber de nada, e nesse caso a mulher tem que tomar as rédeas, senão a coisa desmorona. Ja, es gibt Männer, die eigentlich bequem sind und denen ist es egal, und dann muss die Frau die Führung übernehmen, sonst führt keiner. Mas existem situações, irmãos, de embate, de muita briga, de confusão, porque a mulher, eu não sei o que, eu isso, eu aquilo, e o homem, não, é eu e tal, e aquela confusão, e às vezes até salta para um caso de divórcio. Aber es gibt dann Beziehungen, wo ein Kampf existiert zwischen Mann und Frau, wer da die Oberhand hat. Und dann kann das schon Scheidung kommen. Mas nós que servimos a Deus, nós temos as coisas mais facilitadas, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações. Aber wir, die Gott dienen, haben den Heiligen Geist, der in unser Herzen lebt, und wir haben das dann da einfacher. E daí ele vai trabalhando o nosso caráter. Arbeitet in unserem Charakter. E às vezes até fazendo, às vezes o homem entender em certas situações a se calar, né? Und in Situationen. Não, mas a situação tem mesmo. Agora pastor, agora Rebeca. Und so, dass der Heilige Geist uns Männer dazu bringt, manchmal zu schweigen. Porque os irmãos imaginem, se os dois forem falar no mesmo tom, vai haver, às vezes a mulher, devido aquilo na flor da pele, o homem é melhor esperar e depois retomar a discussão mais lá na frente, no outro dia, numa outra hora. Weil wenn die Diskussion so erhitzt ist, dann ist besser, der Mann schweigt und wartet bis auf den nächsten Tag, und das dann wieder zu diskutieren, anzusprechen. Esse é o lado racional. Das ist die rationelle Seite. Então essa é a palavra que eu queria dar aos irmãos. Das ist das Wort, das ich dazu bringe. E eu queria agora, eu não sei se a irmã Virginia chegou de férias, semana passada não deu para dar oportunidade, se ela tem alguma coisa para falar.